Olá, galera! Tudo bem com todos vocês? Como é que vocês estão? Hoje no nosso curso, conforme o nosso cronograma, a gente vai trazer uma entrevista para vocês. Essa entrevista ela vai ser realizada com uma professora e vai ser um tema de perguntas e respostas. Mas primeiramente, prof, você se apresente a nós, diga qual é o seu nome, qual é a sua formação e há quanto tempo você leciona. Olá, eu sou a professora Raxele. Eu sou formada em pedagogia pela Uninter. Realizei minha primeira pós-graduação também pela Uninter em alfabetização e letramento. No momento estou cursando minha segunda pós em psicopedagogia clínica e institucional. Eu já trabalho desde 2012, efetivada pela Prefeitura Municipal de Quitandinha. Um pouquinho antes de 2012 também, quando eu estava cursando a faculdade, eu trabalhava de estagiária, também como regente em sala de aula. Professora Raquel, e conta pra gente, quais são as séries que você já trabalhou durante todo esse tempo de sua profissão? Então, como já faz algum tempo que eu estou na escola, de 10 para 11 anos, né? Esse é o meu primeiro ano que eu trabalho com a educação infantil de Jardim 1, o pré de 4 anos, né? Mas as outras turmas do ensino fundamental, eu já trabalhei do pré 2 até o quinto ano. Também já tive alguns anos de áreas específicas, né, que abrangem as disciplinas de arte, educação física, inglês e ensino religioso. Muito bem. Conta pra gente qual é o significado da ludicidade. E na sua opinião, qual é a importância do lúdico para a formação da criança? Então, quanto ao significado de ludicidade, eu entendo por jogos, brincadeiras, aquilo que exercita e que trabalha a imaginação, a fantasia e a criatividade da criança. E a importância do lúdico para a formação da criança, eu acredito assim ser de extrema importância, né? Uma criança que é bem trabalhada, bem desenvolvida, essa parte dos jogos, das brincadeiras, das regras, do faz de conta, ser bem trabalhado lá na educação infantil, ela se desenvolverá maravilhosamente bem nos anos seguintes, né? Eu acredito assim que é muito importante a gente trabalhar muitas brincadeiras, muitos tipos de jogos para eles aprender a conviver, a se relacionar, a dividir, a respeitar as regras, né? A se conhecer, conhecer o próprio corpo, né? Os limites, a capacidade que ele tem e assim por diante, né? Exemplo de brincadeira, lá na brincadeira de faz de conta, né? Ele imagina, ele cria, ele inventa, ele resolve problemas, né? Lá na brincadeira da amarelinha, né? Ele explora o corpo, né? Trabalha a noção espacial, o equilíbrio, né? A atenção, a concentração. Outra brincadeira, a brincadeira livre também, eu acho bem uma das brincadeiras bem interessantes ali, porque eles escolhem o brinquedo que eles querem brincar, eles escolhem os parceiros, eles fazem as suas regras, né? Eles discutem entre eles resolvem os problemas que surgem e assim por diante, né? Então, o lúdico é extremamente importante de ser trabalhado, né? Não só na educação infantil, né? Mas também nos anos iniciais, ali no primeiro ano, no segundo ano. Claro que para frente também, só que daí ele é trabalhado
com menos intensidade, né? É mais ali nos anos iniciais e na educação infantil. O que você considera essencial para o desenvolvimento das atividades lúdicas? Então, do meu ponto de vista, o que eu acho importante para um bom direcionamento das atividades seria a organização da professora, né? Deve-se pensar na quantidade suficiente de materiais para todos, se eu for utilizar algum tipo de material. Devo pensar também em espaços diferentes, né? Porque todo dia brincar no mesmo lugar fica chato, cansativo, né? Então, se a escola dispõe de um parquinho, se dispõe de uma área sombreada, se dispõe próximo à escola de uma praça, biblioteca, né? Posso estar lá levando os alunos na biblioteca, contando uma historinha diferente, fazendo um teatrinho de fantoches, sei lá, né? Existem muitas possibilidades. Brincadeiras ao ar livre, né? Preciso levar em consideração também imprevistos que acontecem, né? Às vezes eu planejo uma aula, uma brincadeira, acaba chovendo, não posso sair lá fora, acaba faltando a luz no dia que eu vou passar um filme, né? Conflito entre os alunos para resolver, alunos que às vezes acabam se machucando, né? Então eu preciso sempre pensar numa segunda ideia, ter uma carta na manga, né? Porque às vezes a gente precisa mudar a aula de uma hora para outra, né? Então, o professor é o profissional que tem que ter ali um jogo de cintura, ali, saber levar as coisas e sempre ter uma segunda alternativa, digamos, né? No cotidiano da escola, como o lúdico ele é trabalhado? Ele é trabalhado de forma individualmente com cada professor ou vocês realizam projetos juntas? Então, na escola que eu atuo, cada professora planeja individualmente as atividades lúdicas, né? Cada professor tem autonomia de planejar as brincadeiras, atividades que entenda que vai atingir a sua turma, né? Porque até então cada turma tem um planejamento diferente, né? Cada ano tem um planejamento diferente a ser seguido. Então cada professor conhece a sua turma e elabora de acordo com aquilo que acredita que vai atingir os seus alunos. Quais recursos podem ser trabalhados e quais os materiais que podem ser utilizados nas aulas para se trabalhar com o lúdico? Recursos que podem ser trabalhados, aos materiais que podem ser utilizados, existe uma infinidade, né, de recursos para se trabalhar a questão do lúdico, da brincadeira, dos jogos. Assim, com os maiores a gente também pode estar realizando, mas como eu falei anteriormente, é com uma menor frequência, né? Já na educação infantil é diariamente. Eu lembro de, não sei se foi num curso que eu participei ou foi na aula da pós, que a professora falou assim que na educação infantil o interessante é todos os dias a professora contar uma historinha, ensinar uma musiquinha diferente e fazer uma brincadeira nova, né? Então, eu achei bem interessante. Assim, posso estar realizando com os alunos menores todos os tipos de brincadeiras que eu conheço e posso estar pesquisando novas, né? Que existe uma infinidade, né? Amarelinha, lenço atrás, pular corda, pega-pega, o rato e o gato e vai daí por diante, né? Musiquinhas todas as que se conhece e posso estar pesquisando, né? A Dona Aranha, fui no mercado, atirei o pau no gato, ciranda cirandinha, né? E tem uma infinidade de musiquinhas, né? Posso estar utilizando os recursos da escola, né? Os materiais que tem, fantoches, dedoches, alinhavos, material dourado, né? Por que não utilizar com as crianças da educação infantil para eles brincar, né? Para eles contar até 10, que seja, né?
Eles vão construir as coisas deles, eles vão achar o máximo. Diferentes tipos de jogos que sempre existem nas escolas, né? Quebra-cabeça, dominó, jogo da adição, da subtração, né? Claro que com os pequenos seriam as coisas mais simples, né? Mas com os maiores, daí também posso estar utilizando. E todos os materiais que a escola oferece também posso estar utilizando para se trabalhar o lúdico. Muito bem, professora. E nas suas aulas, quais são as atividades que você mais utiliza nelas? Ou quais são as atividades que você mais gosta de trabalhar, que você vê mais retorno? Então, eu vou estar citando algumas das atividades lúdicas que eu faço com mais frequência, né? Algumas a gente faz com mais frequência, outras com menos. Então, eu utilizo bastante a contagem de histórias, né? Quase todo dia, né? É difícil o dia que fica sem, né? Então, geralmente eu faço uma roda das crianças, elas sentam no chão, eu também, eu conto a historinha, mostro as figuras para elas. Às vezes eu dou um livrinho para cada um, para elas estarem olhando as imagens e estarem imaginando o que você está passando ali naquela historinha. Brincadeiras, eu faço várias, né? Brincadeira de faz de conta, brincadeira ao ar livre, boliche, pula corda de várias formas, né? Tiro ao alvo, ou gatomia, que é uma brincadeira de vendar os olhos, brincadeiras de roda, tipo lenço atrás, o gato e o rato, tirando a cirandinha, e assim por diante. Dramatização de histórias simples, né? Máscara, elas adoram máscara para se transformar no ratinho, no leão, na bruxa, seja lá no que for. Amarelinha, e tem várias outras também. Musiquinhas, eu nem vou citar o nome, porque a gente canta várias musiquinhas por dia, né? Utilizo também fantoches, dedoches, quebra-cabeça. Eu gosto de fazer assim: eu dou o desenho para elas, elas pintam, né? Elas recortam nas linhas que tem ali no próprio desenho, montam na mesa, primeiramente, organizam ali as pecinhas, depois elas passam a cola, a gente explica bem certinho, que é um pouquinho de cola na pontinha e tal. E elas mesmas montam o quebra-cabeça, né? Que daí assim elas já vão tá brincando de montar o quebra-cabeça e vão estar desenvolvendo a concentração, a atenção, a organização, a coordenação motora, né, fina e assim por diante. Então, essas são algumas das atividades que eu desenvolvo com os alunos da educação infantil. E essas atividades, elas são bem aceitas pelas crianças? Eu percebo, né? E acredito que sim, elas esperam, elas amam brincadeiras novas, musiquinhas. A primeira vez que você canta, parece que elas não ligam, a segunda também não. Daí, quando elas começam a aprender, elas se encantam, né? Elas adoram. E no outro dia querem cantar de novo e querem brincar de novo da mesma coisa, né? Então é bem interessante mesmo. Elas gostam muito quando a gente leva materiais novos para elas, que elas nunca viram ainda, que elas não conhecem ainda, né? Então eu acredito que é muito prazeroso para elas aprender de forma lúdica, né? É um novo, né? Elas se interessam bastante por coisas diferentes, por coisas novas, por coisas criativas. E pelos pais, pela comunidade, esse desenvolvimento de atividades e brincadeiras, elas são bem aceitas? Então, aqueles pais que já têm filhos em idade escolar já entendem, né, e sabem como que a escola trabalha. Para aqueles que estão ingressando na escola lá nos anos iniciais, lá do Jardim 2, Jardim 1, no início do ano é realizada uma reunião e nessa reunião é colocada a importância do brincar, né? É colocado que o brincar desenvolve as crianças para as aprendizagens seguintes, digamos, né? Isso com base em pesquisadores, em estudiosos, né? Que
estudaram sobre o assunto. Assim, no início, eles até ficam, né? Nossa, meu filho vai para a escola só para brincar. Claro que não, né? Eles fazem as tarefinhas deles, mas também, na maior parte do tempo ali, eles se ocupam de atividades lúdicas, atividades diferenciadas, né? Com o passar do tempo, eles vão vendo que tudo aquilo que é feito está dando resultado. Então, eu acredito assim que a maioria tem uma aceitação, sabe, satisfatória, que eles vão percebendo durante o ano ali que as crianças estão se desenvolvendo, que estão conseguindo, que estão fazendo, que estão evoluindo, né? Então é bem interessante também essa questão. Eles verem que tudo aquilo que está sendo feito está tendo proveito. É bem gratificante, assim, para a gente, né, ver que eles estão percebendo que o trabalho que a gente faz tá dando resultado. Professora, muitas vezes a sociedade, ela vê essas brincadeiras e esses jogos apenas como forma de diversão. E a escola como espaço onde as crianças têm que ir apenas para copiar matéria, para memorizar conteúdo e fazer avaliações. Você percebe, no geral, na sociedade, sim, um certo receio quando é trabalhado atividade lúdica no espaço escolar? Ou você vê apoio quando você trabalha dessa maneira com as crianças? Do meu ponto de vista, essa questão de os alunos irem para a escola só para copiar, decorar, fazer contas e leitura e escrita e, né, provas, avaliações e trabalhos, eu acho assim que essa é uma visão das pessoas de alguns anos atrás. Eu percebo assim que os pais agora perceberam que mudou-se os tipos de ensinagem e os tipos de aprendizagem, né? As crianças fazem isso, sim, mas não só isso, né? Eles vão para a escola para fazer muito mais do que isso, né? Então, é proporcionado um leque ali de possibilidades, infinitas possibilidades para que se atinja a aprendizagem, né? Não só pela decoreba ali, pela aquela ideia de que o professor sabe tudo e o aluno é uma tábua rasa, né? Aquele que nada sabe ou pouco sabe. Essa visão mudou, né? Assim como a gente ensina, a gente também aprende, né? E os pais estão mais conscientes disso, eu acredito, assim, que eles já têm um olhar diferenciado para essa questão. Eles têm uma boa aceitação de formas diferenciadas de se ensinar. Na sua vivência, você vê que os alunos aprendem, que eles se interessam, que eles buscam fazer atividade quando você acrescenta nelas essas brincadeiras e esses jogos lúdicos? Com certeza, eles adoram, eles amam quando a gente fala que vai fazer uma brincadeira diferente, um joguinho diferente, né? Eles esperam pelo momento. Todos têm uma aceitação maravilhosa e até aqueles alunos que têm mais dificuldade, né? Na hora que eles estão realizando a tarefinha ali, o joguinho, a brincadeira, seja lá o que for, a gente até consegue realizar uma avaliação diferenciada desses alunos, né? Pois se naquela avaliação que estão acostumados a fazer apresentam dificuldade, ali no jogo, na brincadeira, né? Eles conseguem se sair melhor, né? Ter uma interação melhor com o colega, conseguem se expressar melhor, né? Então, são inúmeros benefícios, né? E todos os alunos gostam. Muito bem, professora Raxele. Depois dessas perguntas e respostas, papai e a mamãe que ficou interessado nessas atividades e nas brincadeiras, eles podem estar ensinando os seus pequenos e brincando ao mesmo tempo com o seu filho em casa? Qual é a sua opinião?
Eles podem executar as atividades? Claro, claro que sim, né? Pode estar brincando em casa, pode estar ensinando os papais o que aprendeu na escola, né? Às vezes, alguns pais comentam que a gente trabalha na escola, né? Questões ambientais, daí as crianças chegam em casa e estão ensinando o pai com a mãe, né? Não desperdiçar a água, a plantar uma árvore, a não queimar o lixo. E os pais vêm comentar que agora não podem mais fazer como faziam antigamente, tem que mudar os hábitos, né? Então isso é bem gratificante. Mas pode estar sim, né? Realizando as brincadeiras em casa, um joguinho, contando a historinha pro pai com a mamãe, ou a mãe com o pai conta a história pro filho, né? E assim por diante. Eu acredito que é assim que se constrói o conhecimento, né? Não só pela escola, né? Mas pela família, como um todo. As crianças que têm um apoio da família se desenvolvem muito, muito melhor mesmo. Elas têm um suporte, elas têm alguém ali que está auxiliando, né? Seja na tarefa de casa, ou seja, tipo, revendo ali aquilo que foi trabalhado na sala de aula, né? Ou acrescentando algum conhecimento, assim, que eles verem que dá para, tipo, ensinar, contar, explicar para a criança, né? Às vezes as crianças chegam explicando as coisas para a gente também, né? Bem interessante, bem bom isso, né? Então, família e escola precisam trabalhar juntas, né? Não só a escola, não só a família, né? Então, é essa união que é bem importante para as crianças, esse apoio, né? Elas verem que o trabalho desenvolvido em conjunto dá resultado, né? Que os dois lados estão unidos, não um só. Muito bem! Raxele, obrigada aí, né, por sua participação aqui no nosso curso. Eu, a Bárbara e a Gislaine, a gente ficou muito grata por você ter aceito e obrigada aí por suas palavras conosco. Novamente, obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente e tchau! E o meu tchau, pessoal, não é para vocês não, tá? Foi apenas para a professora. E vocês ainda fiquem mais um pouquinho aí com a gente, que tem mais. Vocês viram que legal? A professora, ela comentando que o conhecimento ele se constrói não apenas na escola, mas também na família. E é isso que queremos passar a vocês aqui no nosso curso. Essa importância, esse suporte que a criança pode ter em casa para se desenvolver. E através do quê? Da ludicidade, que a gente tanto está comentando. Desses jogos, dessas brincadeiras, dessas atividades aí que mais adiante a gente vai estar fazendo e demonstrando no nosso curso na prática, como que ela pode ser feita, como que ela acontece. E falando sobre isso, da ludicidade no ambiente familiar, da participação dos pais, das brincadeiras em casa, agora vocês vão ficar com a minha amiga Gislaine, que também vai participar aí dando algumas palavrinhas para vocês. Não é mesmo? Então vamos falar um pouquinho sobre a participação dos pais na vida dos filhos em relação às brincadeiras do dia a dia, onde também pode ser trabalhado o lúdico, mas de forma divertida, né? Então, o brincar hoje não é só para as crianças. O brincar hoje é um estímulo que as crianças recebem desde pequeno, né? Que vai contar muito para a vida delas, para o desenvolvimento escolar. E a participação dos pais, a contribuição dos pais vai ajudar muito, é muito importante, porque é onde a criança vai se sentir segura, confiante e também vai ter autonomia.
Então, a criança também ela vai descobrir suas referências e assim contribui para uma cidadania mais consciente. Algumas brincadeiras que vocês podem desenvolver com seus filhos são a massinha de modelar, que você pode fazer em casa mesmo, o contar das histórias, né, os livros infantis, os contos históricos. Você também pode usar brinquedos musicais com os seus filhos, né? Quebra-cabeça, jogo da memória, brinquedos de montar e desmontar também, que vai ajudar eles no raciocínio, a pensar mais, a concentração, né, a percepção das peças, o pular corda, escorregar, balançar, né, gangorra, mas esses no caso daí sempre com a supervisão de um adulto para que não venha se machucar. O correr, esconde-esconde, amarelinha também. Então, tudo isso é uma das formas que vocês podem desenvolver as atividades, o brincar com os seus filhos. Claro que tem outras atividades também, mas essas são algumas que vocês podem fazer com seus filhos, brincando ao mesmo tempo, trabalhando lúdico com eles no dia a dia e também tendo um momento em família. Isso aí! Muito bem! Obrigada, Gislaine, pelas suas palavras. Beijinhos! Então, pessoal, sem contar aí que quando os pais eles participam das atividades lúdicas com os seus filhos em casa, vocês já conseguiram perceber que isso ele aumenta o vínculo afetivo entre vocês, certo? Ele aproxima os membros da família. Ajuda a criança a se sentir e também agir ali como parte integrante do grupo. A criança ela vai aprendendo a distinguir o real do imaginário dela, da cabecinha dela. Resumindo, quando a família ela brinca com a criança, ela está cooperando para o seu desenvolvimento pleno e saudável. Nas brincadeiras em família, pessoal, invente, crie, embarque na imaginação das crianças, participando do mundo mágico delas, alimente as suas ideias. Porque brincar, pessoal, ensina. Brincar conecta. A criança, ela conecta-se a si mesmo e aos outros, e tudo de forma divertida. Então, apesar da sua vida ser corrida, você não ter tempo, estabeleça sempre um horário para essas atividades, um tempo específico para isso, para que isso ocorra no ambiente familiar. Mostre para os seus pequenos como é possível brincar de diversas maneiras e deixar a imaginação deles fluir. E o conhecimento, lógico, se desenvolver a partir aí da diversão. Então, estamos chegando ao final da programação de hoje. Não percam, fiquem ligadinhos aqui conosco, que amanhã, pessoal, a gente vai ter outra participação especial no nosso curso. Amanhã a gente vai ter a Bárbara e a nossa convidada especial será a Maiara. É uma professora de letras que vai estar aí debatendo sobre o tema do nosso curso. Vamos ver quais são as ideias, o que ela vai trazer aqui para a gente. Eu já estou ansiosa. Então, agora sim, tchau, pessoal! Eu me despeço agora de vocês. A hora passou bem rapidinho. Eu nem vi passar, já estamos no final. Um beijo para vocês e até comigo, não até amanhã, mas até amanhã aí com as meninas, beleza?